Uma viúva com duas filhas pequenas comprou o sítio mais abandonado da região. Todo mundo riu dela, mas quando ela cavou a terra seca para plantar milho, encontrou algo que mudaria não só a vida dela, mas de toda a comunidade. Era uma época em que as terras do interior do Brasil gemiam sob o peso da seca. O sol castigava sem piedade, os riachos secavam, as plantações morriam antes de brotar. Naqueles tempos difíceis do início do século XX, a água valia mais que qualquer moeda. Quem tinha poço fundo ou nascente própria era considerado abençoado. As pequenas comunidades rurais se espalhavam pelo sertão, casas simples de madeira e barro, cercadas por terra rachada que parecia nunca mais querer dar fruto. As famílias lutavam todo dia pela sobrevivência, carregando água de longe, vendo o gado definhar, rezando por chuva que demorava a chegar. Naquele cenário árido, comprar terra abandonada era visto como loucura, especialmente se você fosse uma mulher viúva, sozinha, com duas filhas pequenas para criar. Mas às vezes, quando todo mundo diz que você vai fracassar, é justamente aí que Deus prepara o milagre. Esta é uma história sobre coragem, sobre generosidade, sobre como às vezes os maiores tesouros estão enterrados onde ninguém quis cavar. Uma história sobre uma mulher que tinha apenas fé e determinação, e descobriu que isso era mais que suficiente. Se você acredita que força não tem gênero e que quem trabalha com honestidade sempre encontra seu caminho, se inscreve aqui no canal. Vamos caminhar juntos por essa história que vai provar que milagres acontecem para quem não desiste. O sol estava começando a se pôr quando a carroça parou na frente do que restava de uma casa. Teresa desceu devagar, segurando o bebê rosa com um braço e oferecendo a mão livre para a filha mais velha descer. Vamos, Ana, a gente chegou. A menina de 4 anos olhou ao redor com aqueles olhos grandes e curiosos. Não havia muito para ver. Apenas uma construção de madeira velha, com o telhado de telhas quebradas, cercada por um terreno ressecado, onde nem mato crescia direito. Árvores secas estendiam galhos retorcidos para o céu, como se pedissem misericórdia. Aqui, mamãe? Ana perguntou, apertando a mão da mãe. Aqui, Teresa confirmou, tentando colocar confiança na voz. Vai ver, é melhor por dentro. Não era. As tábuas do assoalho rangiam, havia buracos no teto, a porta da frente pendia torta de uma única dobradiça. O carroceiro que as tinha trazido da vila descarregou as poucas malas e sacos que Teresa possuía, recebeu o pagamento e foi embora, sem dizer palavra, apenas com um olhar de pena que dizia tudo. Aquela mulher era louca. Teresa tinha 32 anos, mas parecia mais velha. O luto ainda pesava em seus olhos, a tristeza de ter perdido o marido há apenas 6 meses, para uma febre que levou ele em 3 dias. Ela tinha ficado com 2 filhas pequenas, algumas economias e a escolha impossível. Voltar para a casa dos pais, que mal tinham espaço para si mesmos, ou tentar a vida sozinha. Tinha escolhido tentar. Com o dinheiro que o marido tinha guardado ao longo dos anos, ela procurou terra para comprar. Tudo era caro demais, até que o tabelião mencionou aquele sítio. Ninguém quer, dona Teresa. Tá abandonado faz 5 anos. A terra é seca, não tem rio perto, o antigo dono desistiu e foi embora. Mas é barato. Era tudo que ela podia pagar. Agora, olhando ao redor da casa em ruínas, com a filha pequena agarrada à sua saia e o bebê começando a choramingar no colo, Teresa sentiu o peso da decisão. Será que tinha feito certo? Mamãe, eu tô com fome, Ana disse baixinho. Teresa respirou fundo. Não adiantava duvidar agora. Então vamos arrumar um cantinho para a gente comer, né? Ela limpou um canto menos sujo da cozinha, improvisou um lugar para as meninas sentarem e dividiu o pão e o queijo que tinha trazido da viagem. Ana comeu em silêncio, balançando as perninhas, enquanto Rosa mamava quietinha. Naquela noite elas dormiram no chão, sobre cobertores velhos,
ouvindo o vento assobiando pelos buracos do teto. Teresa ficou acordada por muito tempo, olhando para as filhas dormindo, se perguntando se seria forte o suficiente para o que estava por vir. Quando o sol nasceu no dia seguinte, Teresa se levantou decidida. Amarrou o bebê nas costas com um pano, costume que tinha aprendido com a mãe, e começou a trabalhar. Ana brincava por perto com bonequinhas de pano, sempre feliz e tranquila. Nos dias seguintes, Teresa consertou o que podia. Pregou tábuas, tampou buracos, limpou anos de sujeira acumulada. As mãos ficaram calejadas, as costas doíam, mas ela não parava. Foi quando os vizinhos começaram a aparecer, não para ajudar, para julgar. Dona Sebastiana, mulher robusta de uns 50 anos que morava no sítio ao lado, foi a primeira. Parou na cerca, os braços cruzados, olhando Teresa martelar uma tábua. "A senhora é a nova dona?" "Sou", Teresa respondeu, limpando o suor da testa. Dona Sebastiana fez um som de desaprovação. "Sozinha, com 2 crianças pequenas, nessa terra, vou me virar. Essa terra não presta", a vizinha continuou. "Seca demais, nada cresce. O seu Joaquim, que era o dono antes, tentou por 3 anos e desistiu. E ele era homem, tinha força." Teresa sentiu a provocação, mas manteve a voz calma. "Eu não desisto fácil." Dona Sebastiana soltou uma risada amarga. "A gente vai ver." E foi embora, deixando Teresa com aquele gosto amargo na boca. Outros vizinhos vieram nos dias seguintes. Alguns curiosos, outros abertamente críticos. Uma mulher sozinha tentando trabalhar a terra, sem homem para ajudar, com 2 crianças pequenas, era assunto de fofoca em todas as casas. "Ela não vai durar 2 meses", diziam. "Vai ter que vender tudo e voltar de onde veio." Coitada das crianças, sofrendo por teimosia da mãe. Teresa ouvia os sussurros quando ia à vila buscar mantimentos. Sentia os olhares de pena e desprezo, mas não respondia. Apenas voltava para o sítio, pegava a enxada e continuava trabalhando. Uma tarde, enquanto Ana brincava na sombra de uma árvore seca e Rosa dormia numa rede improvisada, Teresa olhou para a terra dura e rachada ao redor. Não havia sinal de vida, nem grama, nem arbusto, nada. Como ela ia plantar ali? Como ia sobreviver? Mas então ela olhou para as filhas. Ana cantarolando baixinho enquanto fazia casinhas de graveto. Rosa dormindo tranquila, o rostinho de bebê relaxado. E Teresa fez a única coisa que sabia fazer. Rezou. "Senhor, eu não sei se fiz certo em vir para cá, mas agora estou aqui. E essas meninas precisam de mim. Então eu te peço, me dá força, me mostra o caminho, e se tiver alguma bênção enterrada nessa terra, me ajuda a encontrar." Ela não sabia, mas aquela oração seria respondida de uma forma que ela jamais imaginaria. Se você já começou algo que todo mundo disse que ia dar errado, curte o vídeo. Às vezes, a coragem de tentar já é metade da vitória. As primeiras semanas foram brutais. Teresa acordava antes do sol nascer, preparava algo simples para ela e Ana comerem, amarrava Rosa nas costas e ia para o campo. A terra estava tão dura que machucava as mãos mesmo usando a enxada. Cada buraco que ela cavava parecia custar anos de vida. Ana, com seus 4 anos, ajudava do jeito que podia, trazendo água do poço comunitário que ficava a quase meia hora de caminhada, juntando gravetos para a lenha, fazendo companhia para a mãe, enquanto Rosa dormia na sombra. "Mamãe, por que a terra é tão dura?" a menina perguntava. "Porque faz muito tempo que não chove, filha, mas vai chover. Um dia vai chover." Teresa plantou o que podia: feijão, milho, abóbora. Usou as últimas economias para comprar sementes. Regava com a água que carregava em baldes pesados do poço comunitário, caminhando de volta e de frente várias vezes por dia. Mas nada crescia.
ou brotava fraco demais e morria em poucos dias. A terra estava exaurida, sem força. Os vizinhos observavam com aquela mistura de pena e satisfação de quem estava certo. Eu avisei, Dona Sebastiana dizia para quem quisesse ouvir. Mulher sozinha não dá conta de terra assim. Teresa fingia não ouvir, mas as palavras doíam. Principalmente porque ela começava a temer que talvez tivessem razão. O dinheiro estava acabando, a comida, idem, e as plantações continuavam morrendo. Foi numa noite particularmente difícil que Ana, já deitada no colchão fino que dividiam, perguntou: Mamãe, a gente vai ter que ir embora? Teresa sentiu o peito apertar. Por que você está perguntando isso? Porque eu ouvi a Dona Sebastiana falando que a gente não ia conseguir. Teresa se deitou ao lado da filha, abraçou ela e o bebê. Ana, escuta aqui. Às vezes as pessoas dizem que a gente não vai conseguir porque elas nunca tentaram de verdade. Mas a gente não desiste, entendeu? Entendi. Ana sussurrou se aconchegando. Eu gosto daqui, mamãe. Eu também, Teresa mentiu. Na verdade, ela estava apavorada, mas não podia mostrar. Foi naquela semana que Teresa tomou uma decisão. Se as plantações rasas não estavam dando certo, ela ia cavar mais fundo. Tinha ouvido falar que, às vezes, cavando fundo, a terra era mais úmida, mais fértil. Ela escolheu um canto do terreno e começou a cavar. Não era um buraco qualquer, era uma cova profunda, de quase 2 metros. Trabalhava nela todos os dias, tirando a terra dura e seca, descendo cada vez mais. Que será que ela está fazendo? Os vizinhos comentavam, intrigados. Cavando a própria cova, talvez. Alguém brincou com crueldade. Teresa ignorava, continuava cavando. Ana sentava na beirada, balançando as perninhas, conversando com a mãe enquanto Rosa dormia na sombra. O que a gente vai achar lá embaixo, mamãe? Terra boa, espero. Teresa respondia, a voz cansada. Mas no fundo, ela também estava começando a duvidar. E se aquilo não desse em nada? E se ela estava desperdiçando tempo e força em algo inútil? Foi na noite daquele dia que ela rezou mais uma vez, ajoelhada ao lado da cama das filhas. Senhor, eu tô cansada. Tô com medo, mas eu confio. Se o Senhor me trouxe até aqui, é porque tem um motivo. Então, eu vou continuar cavando e vou confiar que o Senhor vai me mostrar o caminho. E no dia seguinte, ela acordou, pegou a enxada e voltou para aquele buraco, sem saber que estava a poucos centímetros do milagre. Você já se sentiu tão cansado que pensou em desistir, mas continuou mesmo assim? Conta pra gente nos comentários. Às vezes a bênção está mais perto do que a gente imagina. Era uma manhã como qualquer outra. Teresa desceu no buraco, que agora estava fundo o suficiente para ela desaparecer quase inteira dentro dele. Ana estava sentada na beirada, chutando terra solta com os pezinhos, cantarolando uma musiquinha que tinha inventado. Teresa cravou a enxada mais uma vez e sentiu algo diferente. A terra cedeu mais fácil, estava úmida. Ela parou, o coração disparando. Cavou mais um pouco. A terra estava definitivamente molhada agora. Ana, sai da beirada um pouquinho, ela pediu, a voz trêmula. A menina obedeceu, curiosa. Teresa cavou mais fundo, mais rápido, e então ouviu um barulhinho baixo, como um sussurro vindo de dentro da terra. Água. Ela cavou com força renovada, quase frenética, e de repente a água começou a brotar, primeiro devagar, como uma lágrima, depois mais forte, jorrando do fundo daquela cova, como se a própria terra estivesse chorando de alívio. Teresa soltou a enxada e caiu de joelhos dentro da água que começava a encher o buraco. Ela ria e chorava ao mesmo tempo, as mãos na água fresca, cristalina, impossível. Água, Ana! Água! A gente tem água! Ana chegou perto, espantada. Mamãe, de onde veio? De Deus, filha. Veio de Deus. Era uma fonte.
uma fonte natural de água, brotando forte e constante do subsolo. Numa região onde água era mais valiosa que ouro, Teresa tinha encontrado um tesouro. Ela saiu do buraco encharcada, pegou as duas filhas no colo, Ana rindo com a mãe molhada, Rosa acordando com o movimento, e rodou com elas, rindo alto pela primeira vez em meses. Naquela noite, Teresa não dormiu. Ficou sentada na varanda, olhando para aquele buraco do qual agora brotava água sem parar, formando uma pequena poça ao redor. As possibilidades explodiam na cabeça dela. Com aquela água, ela podia regar as plantações, podia ter horta, podia criar animais, podia sobreviver, podia prosperar, mas ela não contou para ninguém. Ainda não. Primeiro, ela queria ter certeza de que a água não ia secar, que não era um milagre temporário. Nos dias seguintes, Teresa trabalhou em silêncio. Ela cavou canais pequenos para direcionar a água, plantou sementes em áreas próximas, regou generosamente e esperou. Em uma semana, os primeiros brotos verdes começaram a aparecer. Em 2 semanas, tinha uma horta pequena, mas vigorosa, crescendo. Em 1 mês, seu sítio era a única propriedade da região com plantação verdejante. Os vizinhos começaram a estranhar. Como que a terra dela está verde? Dona Sebastiana perguntava intrigada. Será que ela está comprando água da vila? Outro especulava. Impossível. Custaria uma fortuna. Teresa continuava trabalhando, sempre com Ana brincando por perto e Rosa amarrada nas costas. Ela colhia os primeiros legumes, fazia conservas, vendia o excedente na vila. Pela primeira vez desde que tinha chegado, ela tinha comida sobrando. Tinha esperança, mas ela sabia que não podia esconder para sempre. E no fundo, uma pergunta crescia em seu coração. O que ela deveria fazer com aquela bênção? Guardar só para si e garantir a sobrevivência das filhas? Ou compartilhar com uma comunidade que a tinha desprezado quando ela mais precisou? Foi olhando para Ana, que agora brincava feliz perto da fonte, molhando os pés na água fresca, que Teresa soube a resposta. Se Deus tinha dado aquela bênção para ela, não era para guardar com egoísmo. Era para ser canal de bênção para outros também. E foi assim, com o coração decidido, mas as mãos tremendo, que Teresa tomou a decisão que mudaria tudo. Se você está curioso para saber o que ela decidiu, deixa um like, porque o que vem agora vai mostrar que generosidade é a semente que mais dá fruto nesse mundo. Teresa observava os vizinhos. Via as plantações deles murchando sob o sol inclemente. Via as mulheres caminhando longas distâncias com latas d'água na cabeça. Via crianças com sede, animais fracos, terra rachada. E via também as expressões deles quando olhavam para o sítio dela. Agora com canteiros verdes, pés de milho crescendo firmes, abóboras começando a se formar. Como ela conseguiu? Os sussurros corriam. Dona Sebastiana foi a primeira a vir perguntar diretamente. Chegou na cerca, a expressão desconfiada, mas curiosa. Dona Teresa, de onde a senhora está tirando água? Teresa parou de regar os canteiros. Olhou para a vizinha que tanto a tinha desprezado. Poderia mentir. Poderia mandar ela embora. Seria justo, depois de tanta frieza. Mas então ela olhou para Ana, que brincava ali perto, e lembrou das noites em que a menina perguntava se iam ter que ir embora. Lembrou da solidão, do desespero, de como tinha se sentido rejeitada, e decidiu que não ia fazer o mesmo com ninguém. Achei uma fonte, Teresa disse simplesmente. Cavando fundo, brotou água. Dona Sebastiana arregalou os olhos. Uma fonte? Aqui? Aqui. A vizinha ficou em silêncio, processando. Então, quase envergonhada, perguntou. A senhora venderia água? Eu posso pagar... Teresa respirou fundo. Não vou vender. O rosto de Dona Sebastiana caiu. Ah, entendo. Começou a se virar humilhada.
Espera, Teresa a chamou. Eu não vou vender. Vou dar. Como? Quem precisar de água pode vir buscar. De graça. Tragam baldes, barris, o que tiverem. Ninguém aqui vai morrer de sede ou ver plantação morrer enquanto eu tiver água sobrando. Dona Sebastiana ficou boquiaberta. A senhora tá falando sério? Tô. A notícia se espalhou pela comunidade como fogo em pasto seco. No dia seguinte, começaram a chegar. Primeiro timidamente, um vizinho aqui, outro ali, depois em maior número. Alguns chegavam com vergonha, lembrando como tinham tratado Teresa, outros com gratidão genuína, alguns ainda com desconfiança, como se houvesse pegadinha. Mas Teresa recebia todos igual. Podem encher, tem para todo mundo. Foi assim que Dona Sebastiana, enchendo um barril pela terceira vez naquela semana, finalmente quebrou. Ela começou a chorar ali mesmo, na frente de Teresa. Eu fui tão ruim com a senhora, ela soluçou. Falei mal, duvidei, fui cruel. E agora a senhora está salvando minha plantação, está salvando minha família. Teresa tocou o ombro dela. Eu não guardei rancor. Sei que todo mundo aqui está lutando para sobreviver. Eu só tive mais sorte de achar a água. Não foi sorte, Dona Sebastiana disse, enxugando as lágrimas. Foi bênção, e a senhora está sendo bênção para a gente também. A partir daquele dia, Dona Sebastiana se tornou a aliada mais feroz de Teresa. Defendia ela de qualquer fofoca, ajudava com as meninas quando Teresa precisava ir à vila, trazia quitutes de agradecimento. Mas ela não foi a única. Toda a comunidade, que antes via Teresa com desdém, agora a olhava com respeito. As mulheres a cumprimentavam na rua. Os homens tiravam o chapéu quando ela passava. As crianças brincavam com Ana, que finalmente tinha amiguinhas. Foi numa tarde que Teresa recebeu uma visita diferente. Um homem alto de uns 40 anos chegou numa carroça carregada de mantimentos. Tinha o rosto marcado pelo sol, mãos calejadas de trabalho, mas olhos gentis. Dona Teresa? Sim. Meu nome é Antônio. Tenho uma propriedade ali uns quilômetros para frente. Ouvi falar da água e da sua generosidade. Teresa acenou esperando ele continuar. Minha lavoura estava morrendo. Vim buscar água uma semana atrás. A senhora me deixou levar tudo o que eu precisava. Graças a isso, consegui salvar a plantação. Ele apontou para a carroça. Trouxe mantimentos como agradecimento, farinha, feijão, rapadura, carne seca, e também trouxe sementes boas de milho. São de uma variedade que aguenta melhor a seca. Teresa ficou sem palavras. O senhor não precisava. Precisava sim, Antônio interrompeu gentilmente. A senhora me ajudou quando não tinha obrigação nenhuma. Agora é minha vez de retribuir. Ele descarregou tudo e antes de ir embora disse: se a senhora precisar de qualquer coisa, consertar cerca, ajuda com plantação, o que for, é só mandar chamar. Ana, que tinha observado tudo com seus olhos curiosos, puxou a saia da mãe. Mamãe, ele é bonzinho. Teresa sorriu. É, filha, ele é. Antônio voltou no dia seguinte, e no outro, sempre com uma desculpa. Trazia ferramentas que Teresa não tinha, ajudava a consertar o telhado, ensinava técnicas melhores de plantio. Ana o adorou imediatamente. Ele era paciente, brincava com ela, fazia cavalinho, contava histórias engraçadas. Até Rosa, no colo da mãe, sorria quando via ele chegar. Teresa tentava não ler muito naquilo. Ele estava apenas sendo gentil, retribuindo a ajuda. Nada mais, mas Dona Sebastiana, observadora como sempre, sorriu sabida e disse: aquele homem não vem aqui só por gratidão, Teresa. Dona Sebastiana, Teresa tentou protestar. Eu sei o que eu vi, e você merece ser feliz. Teresa não respondeu, mas no fundo, uma parte dela,
Uma parte que tinha ficado morta desde que o marido falecera, começava timidamente a acordar de novo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender que generosidade é o melhor investimento, porque o que você dá sempre volta multiplicado. Os meses se passaram como água correndo no rio, constante, inevitável, levando o velho e trazendo o novo. O sítio de Teresa estava irreconhecível. O que antes era terra seca e rachada, agora era verde, produtivo, cheio de vida. A fonte continuava jorrando, inesgotável. Teresa tinha construído um pequeno reservatório improvisado com a ajuda de Antônio e outros vizinhos. Agora as pessoas podiam vir buscar água com mais facilidade e ela tinha até instalado um bebedouro para os animais dos vizinhos. Ana, agora com 5 anos, havia crescido forte e saudável. Corria pelo terreno com outras crianças da vizinhança, brincando, rindo, fazendo aquela bagunça alegre que só criança feliz faz. Rosa, com 1 ano e meio, engatinhava rápido pela casa, entrando em tudo, explorando cada canto. Teresa não estava mais sozinha. A comunidade que tanto a tinha rejeitado agora era sua família estendida. Dona Sebastiana vinha quase todo dia. Ajudava com as meninas, trocava receitas, dividia histórias. Outros vizinhos também colaboravam. Um trazia leite, outro trazia ovos, outro ajudava com os reparos. E Antônio? Antônio estava lá quase todos os dias. Ele tinha se tornado presença constante. Chegava de manhã cedo, ajudava com o trabalho pesado que Teresa não conseguia fazer sozinha, brincava com as meninas, ficava para o almoço que ela insistia em preparar como agradecimento. A senhora cozinha melhor que qualquer pensão que eu já conheci, ele dizia sempre, e Teresa fingia que não corava com o elogio. Ana tinha adotado Antônio quase como figura paterna. Tio Antônio, olha o que eu achei! Ela gritava sempre que via algo interessante, uma pedra bonita, uma flor, um inseto curioso. E ele sempre parava o que estava fazendo, abaixava na altura dela e prestava atenção como se fosse a coisa mais importante do mundo. Até Rosa estendia os bracinhos para ele quando ele chegava, e Antônio a pegava no colo com aquele jeito desajeitado, mas carinhoso de quem nunca teve filhos, mas gostaria de ter tido. Teresa observava tudo com um misto de gratidão e medo. Gratidão pela ajuda, pela presença, pela gentileza. Medo de se acostumar demais, de depender, de se abrir e ser magoada novamente. Uma tarde, enquanto Antônio consertava uma cerca e Teresa colhia abóboras, Dona Sebastiana apareceu para uma visitinha. Teresa, posso falar uma coisa? Pode. Aquele homem te ama. Teresa quase derrubou a abóbora. Dona Sebastiana, não adianta fazer escândalo. Qualquer um com 2 olhos na cara vê. Ele olha para você como se você fosse a única mulher no mundo. E olha para suas meninas como se fossem dele. Ele é só gentil, Teresa tentou argumentar, mas a voz saiu fraca. Gentil é uma coisa, isso aqui é outra. Dona Sebastiana insistiu. E você gosta dele também. Não nega. Teresa ficou em silêncio. Porque não podia negar, era verdade. Eu perdi meu marido há pouco mais de 1 ano, ela disse finalmente. Não sei se é certo, se tão rápido. Teresa, Dona Sebastiana segurou as mãos dela. Seu marido era homem bom, mas ele se foi. E você é jovem, tem vida inteira pela frente. Deus não quer que você fique sozinha para sempre. Ele colocou um homem honesto, trabalhador, que ama suas filhas no seu caminho. Não rejeita isso por culpa que você não precisa sentir. Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Teresa pelos dias seguintes. Foi numa tarde que ela e Antônio estavam trabalhando próximos. Ele cavando novos sulcos para a plantação, ela semeando, quando ele perguntou: Teresa, posso te fazer uma pergunta pessoal? O coração dela disparou. Pode. Por que você nunca se casou de novo? Teresa parou de semear.
Eu perdi meu marido faz pouco tempo. Faz mais de 1 ano, Antônio disse gentilmente. E eu não tô julgando. Só curiosidade. Teresa ficou em silêncio. Então respondeu honestamente, porque tenho medo, medo de confiar de novo e perder, medo de trazer alguém para a vida das meninas e depois não dar certo, Antônio completou. Ele parou de cavar, virou para ela. Eu entendo. Eu nunca me casei justamente por isso. Sempre trabalhei muito, nunca achei a pessoa certa, e quanto mais velho ficava, mais achava que ia ficar sozinho. E agora? Teresa perguntou antes de conseguir se controlar. Antônio a olhou nos olhos. Agora eu conheci você e suas meninas, e pela primeira vez na vida eu quero fazer parte de uma família. O silêncio que se seguiu foi denso de coisas não ditas. Eu não estou pedindo nada agora, Antônio continuou. Só queria que você soubesse que eu estou aqui e que se um dia você decidir que quer tentar de novo, eu vou estar esperando. Teresa sentiu lágrimas nos olhos. Antônio, não precisa responder nada agora, ele disse gentilmente. Só pensa. E voltou a cavar, dando a ela o espaço que precisava. Naquela noite, Teresa deitou as meninas, Ana já quase dormindo de tanto brincar, Rosa lutando contra o sono, e ficou na varanda pensando. Será que ela merecia uma segunda chance de ser feliz? Será que as meninas mereciam uma figura paterna de verdade? Ela olhou para o céu estrelado e sussurrou. Senhor, eu não sei o que fazer, mas confio que o Senhor vai me mostrar o caminho. E foi como se uma paz descesse sobre ela. Não uma resposta clara, mas uma certeza tranquila de que estava tudo bem seguir adiante. Se inscreve no canal se você acredita que todo mundo merece uma segunda chance de ser feliz. Porque amar de novo não é desrespeitar quem se foi, é honrar a vida que continua. A felicidade, porém, não dura para sempre sem ser testada. Foi numa manhã de feira na vila que Teresa ouviu pela primeira vez o nome que mudaria tudo. Coronel Barreto está interessado na propriedade de alguém aqui perto, uma vendedora comentou com outra. Dizem que ele está comprando tudo que tem água. Teresa sentiu um arrepio. Coronel Barreto era o homem mais rico da região, dono de terras imensas, gado aos milhares, influência que se estendia até a capital. Ele era conhecido por conseguir sempre o que queria, fosse por bem ou por mal. Ele já comprou 3 sítios esse mês, a outra vendedora respondeu. Pagou bem, mas dizem que quem não aceita vender sofre consequências. Teresa tentou não dar atenção, mas a preocupação ficou como uma pedra no estômago. 2 semanas depois, um homem bem vestido chegou ao sítio dela. Desceu de uma carruagem elegante, tirou o chapéu e se apresentou. Dona Teresa, meu nome é Joaquim, represento o Coronel Barreto. Ele gostaria de fazer uma proposta pela sua propriedade. Teresa secou as mãos no avental. Ana estava brincando ali perto e Rosa dormia dentro de casa. Minha propriedade não está à venda. A senhora nem ouviu a oferta ainda. O homem sorriu, confiante. O coronel está oferecendo o dobro do que a senhora pagou. É uma fortuna, dona Teresa. A senhora poderia comprar uma casa na vila, viver tranquila sem precisar trabalhar tanto. Eu disse que não está à venda. O sorriso do homem ficou forçado. A senhora tem certeza? O coronel raramente faz ofertas tão generosas. Tenho certeza. Essa terra é minha e das minhas filhas. A gente não vai sair daqui. O homem guardou os papéis, mas antes de ir embora, disse baixinho. O coronel não gosta de ouvir não, dona Teresa. Espero que a senhora não se arrependa dessa decisão. Teresa sentiu o sangue gelar. Era uma ameaça clara. Naquela noite, ela contou para Antônio o que tinha acontecido. Ele ficou preocupado.
Barreto é perigoso, Teresa. Já vi ele fazer coisas terríveis com quem fica no caminho dele. Mas a terra é minha. Eu comprei legal, tenho os papéis, está tudo certo. Isso não importa para homens como ele, Antônio disse gravemente. Ele tem advogados, tem influência, tem dinheiro para comprar testemunhas e juízes. Então o que eu faço? Antônio pensou. A gente se prepara. Guarda todos os seus documentos em lugar seguro e não fica sozinha. Eu vou começar a passar mais tempo aqui, junto com outros vizinhos. Ele não vai tentar nada se souber que tem gente de olho. Teresa sentiu alívio e gratidão. Mas também medo do que estava por vir. Os dias seguintes foram tensos. Teresa via estranhos observando a propriedade de longe, cavaleiros que passavam devagar demais, olhando tudo com atenção calculista. Antônio cumpriu a palavra. Ele praticamente se mudou para o sítio, dormindo num quartinho improvisado nos fundos. Outros vizinhos também passaram a visitar mais, trazendo ferramentas, ficando para trabalhar na terra, criando uma presença constante. A gente não vai deixar você sozinha, Dona Sebastiana disse. Você compartilhou sua água com a gente, agora a gente protege você. Mas a tempestade estava apenas começando. Reflete sobre isso. Quando a prosperidade chega, a inveja também bate na porta. Mas quem tem comunidade de verdade nunca enfrenta sozinho. Deixa um like se você acredita na força da união. Foi numa manhã de segunda-feira que o golpe veio. Um oficial de justiça chegou ao sítio com um documento oficial. Dona Teresa? Sim, eu tenho uma notificação para a senhora. Ele entregou um papel selado. Teresa abriu com mãos tremendo. As palavras pareciam pular na página. Ação de reintegração de posse, dívidas não quitadas pelo vendedor anterior, direito de preferência do credor, prazo de 30 dias para desocupação. O que é isso? Teresa perguntou a voz fraca. O oficial, com expressão de pena, explicou. Segundo esse documento, o homem que vendeu o sítio para a senhora tinha dívidas com o coronel Barreto. Por lei, quando há dívidas não quitadas, o credor tem direito de preferência na compra. Como a venda foi feita sem consultar o coronel, ela está sendo anulada. A propriedade agora pertence a ele. Mas eu paguei tudo certinho. Eu tenho os papéis. Foi tudo legal. Eu sei, senhora. Mas a lei é assim. A senhora vai ter que sair. Antônio, que estava ali perto, tomou o papel das mãos de Teresa. Leu rapidamente, a expressão ficando cada vez mais dura. Isso é golpe, ele disse. Essas dívidas são inventadas. As datas nem batem. O oficial deu de ombros. Eu só entrego a notificação, senhor. Se quiserem contestar, procurem um advogado. E foi embora, deixando Teresa atordoada. Ana, que tinha ouvido tudo, puxou a saia da mãe. Mamãe, a gente vai ter que sair? Teresa a abraçou, tentando não chorar na frente da filha. Não, minha filha, a gente não vai sair, essa terra é nossa. Mas por dentro ela estava apavorada. Como ia lutar contra um homem tão poderoso? Como ia pagar advogado? Como ia provar que era golpe? Antônio não perdeu tempo. Vou até a vila, vou falar com o padre, com o tabelião, com quem precisar. A gente vai revirar isso. Nas horas seguintes, ele voltou com notícias. O padre Miguel estava indignado e prometeu escrever uma carta às autoridades. O tabelião, nervoso, confirmou que os documentos de Teresa eram legítimos, mas que as dívidas alegadas tinham sido registradas apenas na semana passada, obviamente forjadas. Mas como a gente prova isso? Teresa perguntou desesperada. A gente vai precisar de advogado, o padre disse, e de testemunhas, e de muita fé. Foi quando Dona Sebastiana teve uma ideia. A gente faz um abaixo-assinado. Todo mundo da comunidade assina dizendo que Teresa comprou a terra legal e que tem trabalhado ela com honestidade. Se o juiz ver que a comunidade inteira está do lado dela, vai ser mais difícil ele ignorar.
A ideia pegou fogo. Em 2 dias, mais de 50 famílias tinham assinado. Gente que Teresa tinha ajudado com a água, gente que tinha se beneficiado da generosidade dela. Antônio usou seus próprios recursos para contratar um advogado da cidade. Um homem jovem, mas honesto, chamado Doutor Paulo, que ficou indignado ao ver o caso. Isso é falsificação de documentos, ele disse. Se conseguirmos provar, o coronel vai ter problemas sérios. E conseguimos? Teresa perguntou esperançosa. Vou tentar. Os dias seguintes foram um turbilhão de reuniões, documentos, testemunhos. Antônio estava sempre ao lado de Teresa, ajudando com tudo, cuidando das meninas quando ela precisava ir à vila. Foi numa noite, depois de um dia particularmente exaustivo, que ele e Teresa estavam sentados na varanda. Ana e Rosa já dormiam. Eu não sei como te agradecer por tudo isso, Teresa disse, a voz cansada. Você não precisa agradecer. Preciso sim. Você está gastando seu dinheiro, seu tempo, arriscando-se em dispor com o homem mais poderoso da região. Tudo por mim. Antônio olhou para ela. Teresa, você ainda não entendeu? Entendeu o quê? Que eu não estou fazendo isso só por generosidade. E ele respirou fundo. Eu te amo. Amo você, amo suas meninas. Quando penso em futuro, é com vocês 3 que eu penso. Então não é só pela terra que eu estou lutando. É pela nossa família. Pela família que eu quero construir com você, se você me deixar. Teresa sentiu as lágrimas escorrendo. Antônio. Eu sei que é cedo, ele continuou. Eu sei que você ainda está de luto, que tem medo. Mas eu vou esperar o tempo que for preciso, porque você vale a pena. Vocês 3 valem a pena. Teresa não conseguiu responder com palavras. Apenas segurou a mão dele, apertou forte e deixou que aquele gesto dissesse tudo que seu coração não conseguia verbalizar ainda. Eles iam lutar, juntos, e não iam desistir. Curte o vídeo se você acredita que amor verdadeiro não é só sentimento. É ficar ao lado quando a tempestade chega, porque qualquer um fica quando tá fácil. Os de verdade ficam quando fica difícil. A audiência foi marcada para uma terça-feira. Teresa acordou antes do sol, arrumou as meninas com os vestidos mais bonitos que tinham, prendeu o próprio cabelo com cuidado. Antônio chegou cedo, também arrumado, com uma carroça limpa para levá-las até a vila. A gente vai ganhar, ele disse. Mas Teresa viu a preocupação nos olhos dele. O tribunal era uma sala pequena na prefeitura. O juiz, um homem de uns 60 anos de barba branca, já estava lá. Do outro lado, o coronel Barreto, imponente em seu terno caro, acompanhado por 2 advogados. Teresa sentiu o estômago embrulhar. Parecia Davi contra Golias. O advogado do coronel falou primeiro, apresentando os documentos que provavam as dívidas. Falou com voz pomposa sobre legalidade, direitos do credor, preferência legal. Então, foi a vez do Dr. Paulo. Ele era jovem, mas falava com convicção. Meritíssimo. Esses documentos são falsos. As datas foram forjadas. As dívidas supostamente existiam há 5 anos, mas só foram registradas na semana passada, curiosamente, logo após a senhora Teresa recusar a oferta de compra do coronel. Isso é calúnia, o advogado do coronel protestou. Não é calúnia se é verdade, Dr. Paulo retrucou. E temos provas. O tabelião confirmou que os registros são recentes. Além disso, temos 50 famílias que assinaram um documento atestando a honestidade da senhora Teresa e a legitimidade da compra. Ele apresentou o abaixo assinado. O juiz o leu com atenção. Então Teresa foi chamada para depor. Com a voz tremendo, mas firme, ela contou sua história, como tinha ficado viúva, como tinha comprado aquele sítio com as economias do marido, como tinha trabalhado duro,
como tinha encontrado a água e decidido compartilhar. Eu não fiz nada de errado, Vossa Excelência, ela disse, as lágrimas escorrendo. Eu só queria um lugar para criar minhas filhas com dignidade. Aquela terra era abandonada, ninguém queria. Eu a transformei e agora querem tirar de mim só porque descobriram que tem valor. O coronel foi frio ao depor. Insistiu que tinha direito legal, que não era questão pessoal, apenas negócios. Mas então o padre Miguel pediu para falar como testemunha. O juiz, homem religioso, permitiu. Vossa Excelência, eu conheço essa mulher. Eu a vi chegar aqui sozinha, viúva, com 2 crianças pequenas. Vi ela ser desprezada, rejeitada, desdenhada por todos. Vi ela trabalhar até as mãos sangrarem. E quando Deus abençoou ela com aquela fonte, sabe o que ela fez? Compartilhou. Deu água de graça para toda a comunidade que tanto a tinha maltratado. Ele olhou para o coronel. E agora querem roubar dela, usando documentos falsos, poder e influência. Isso não é justiça, isso é roubo. O silêncio na sala era denso. Finalmente, Antônio pediu para falar, não como testemunha oficial, mas como membro da comunidade. Vossa Excelência, eu sou fazendeiro nessa região há 20 anos. Conheço a lei, conheço os costumes. E eu sei que o que está acontecendo aqui é errado. A senhora Teresa comprou aquela terra legal. Tem documentos, tem recibos, tem tudo. Se permitir que tirem dela só porque um homem poderoso quer, o senhor está dizendo que lei não vale nada quando há dinheiro envolvido. O juiz ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse, vou precisar de tempo para analisar todos os documentos. Decisão será dada em 1 semana. Foi a semana mais longa da vida de Teresa. Ela mal dormia, mal comia. Antônio ficava ao lado dela o tempo todo, assim como Dona Sebastiana e outros vizinhos. Quando finalmente a decisão veio, a comunidade inteira foi ao tribunal. O juiz leu o documento. Após análise minuciosa dos documentos apresentados, fica claro que as dívidas alegadas foram forjadas com o objetivo de fraudar a compra legítima feita pela senhora Teresa. A compra é válida, a propriedade pertence a ela. Caso encerrado. Teresa desabou em choro. Antônio a abraçou forte. A comunidade explodiu em aplausos. O coronel Barreto saiu furioso, mas derrotado. Não havia mais o que fazer. Teresa tinha vencido. Se você está comemorando junto, deixa um like. Porque justiça pode demorar, mas quando chega, é doce como mel. Os meses seguintes foram de reconstrução. Não da terra, que já estava próspera, mas da vida, da confiança, do futuro. Antônio continuou indo ao sítio todos os dias, mas agora era diferente. Não era mais apenas ajuda ou amizade. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. Ana, agora com 6 anos, já chamava ele de Pai Antônio, sem que ninguém tivesse ensinado, e ele se derretia toda vez que ouvia. Rosa, com 2 aninhos, corria para os braços dele assim que o via chegar, gritando Tonho, Tonho, do jeito que conseguia falar. Teresa observava tudo com o coração dividido entre alegria e medo. Alegria porque via as filhas felizes, porque via um homem bom que as amava. Medo porque já tinha perdido um marido e a ideia de se abrir de novo, de confiar de novo, a apavorava. Foi numa tarde tranquila, enquanto as meninas brincavam perto da fonte e eles trabalhavam lado a lado na horta, que Antônio disse, Teresa, eu preciso te fazer uma pergunta. O coração dela disparou. Pode perguntar. Ele parou de trabalhar, limpou as mãos e se ajoelhou na frente dela. Do bolso, tirou um anel simples de prata. Teresa, eu sei que você tem medo. Eu sei que você já perdeu e que dói. Mas eu te prometo uma coisa. Enquanto eu tiver vida, vou cuidar de você e das suas meninas como se fossem o tesouro mais precioso desse mundo. Porque são. Lágrimas escorriam pelo rosto dela.
Casa comigo? Ele pediu, a voz embargada. Deixa eu ser pai dessas meninas de verdade. Deixa eu construir uma vida com você. Não porque você precisa de mim, mas porque eu preciso de vocês. Teresa olhou para as filhas. Ana tinha parado de brincar e observava, os olhos arregalados. Rosa apenas sorria, alheias ao momento, mas feliz como sempre. Ela olhou para o homem ajoelhado na frente dela. O homem que tinha ficado quando estava difícil, que tinha lutado por ela quando ela não tinha forças, que amava suas filhas como se fossem dele. Sim, ela sussurrou, eu aceito. Antônio a puxou para um abraço e Ana veio correndo, abraçando as pernas dos dois, gritando, a gente vai ser família de verdade. Até Rosa veio engatinhando rápido, querendo fazer parte do abraço coletivo. O casamento foi simples na igrejinha da vila, com toda a comunidade presente. Dona Sebastiana chorou mais que a noiva. O padre Miguel sorriu durante toda a cerimônia. Ana jogou flores, radiante em seu vestidinho branco. Rosa ficou no colo da madrinha, batendo palminhas. Quando o padre os declarou marido e mulher, e Antônio beijou Teresa, a comunidade explodiu em aplausos, porque não era apenas um casamento. Era a vitória do amor sobre o medo, da esperança sobre o desespero, da vida sobre a perda. Um ano depois, Teresa estava grávida. Não foi planejado, mas foi recebido como bênção. As meninas vão ter um irmãozinho, Antônio disse emocionado, a mão na barriga dela. Ana, agora com 7 anos, estava extasiada. Eu vou ser irmã mais velha de verdade. Rosa, com 3, não entendia direito, mas imitava a irmã. Irmãozinho, irmãozinho. O filho nasceu numa manhã de primavera. Um menino forte, chorão, perfeito. Eles o chamaram de Miguel, em homenagem ao padre que tantos tinha ajudado. Teresa, deitada na cama com o bebê no colo, olhava ao redor. Antônio ao lado dela, com lágrimas de alegria nos olhos. Ana e Rosa espiando o irmãozinho com curiosidade e carinho. A casa cheia de flores que os vizinhos tinham trazido. A janela aberta de onde se via a terra verde, a fonte jorrando, a vida prosperando. A gente conseguiu, ela sussurrou para Antônio. Você conseguiu. Ele corrigiu. Você foi corajosa o suficiente para vir, para lutar, para não desistir. A gente conseguiu juntos. Teresa insistiu, pegando a mão dele. E foi verdade. Se inscreve no canal se você acredita que toda luta vale a pena quando a gente não desiste. Porque os finais mais bonitos são aqueles que a gente conquista, não os que caem do céu. 5 anos se passaram. O sítio estava irreconhecível. O que era ruína quando Teresa chegou agora era uma propriedade próspera, casa ampliada e pintada, cercas novas, galpão para ferramentas, currais para os animais. E claro, a fonte, agora cercada por pedras bonitas, com um reservatório grande que abastecia não só o sítio, mas boa parte da comunidade. Ana tinha 12 anos, uma menina esperta que ajudava a mãe com tudo, cuidava dos irmãos menores com carinho de mãe. Rosa, com 8, era travessa e falante, sempre inventando brincadeiras e histórias. Miguel, com 5, era a sombra do pai. O seguia por toda parte, imitava tudo o que ele fazia. Queria ser fazendeiro igual o pai. Teresa estava grávida de novo. Uma menina, que iriam chamar de Joana. Antônio não cabia em si de felicidade. 4 filhos, ele disse, maravilhado, a mão na barriga dela. Eu que achei que ia morrer sozinho, velho. Agora vou ter 4 filhos. 3 são suas, Teresa brincou. Não, ele corrigiu sério. 4 são meus. Ana e Rosa são minhas filhas do coração. E coração não entende de sangue. E era verdade. Ele nunca tinha feito diferença. Amava as 4 do mesmo jeito, com aquele amor paternal que dá bronca quando precisa, mas abraça sempre. Uma tarde, Teresa estava sentada na varanda, vendo as crianças brincarem perto da fonte. Ana ensinava Rosa e Miguel a identificar plantas. Antônio trabalhava não longe, consertando uma cerca.
Dona Sebastiana apareceu para uma visita, como fazia quase toda semana. "Você está feliz?" a velha amiga perguntou. "Mais do que eu achei que seria possível." Teresa respondeu honestamente. "Você merece, menina. Depois de tudo que passou, você merece." Teresa olhou ao redor, para a terra que tinha comprado quando ninguém mais queria, para a casa que tinha reconstruído com as próprias mãos, para as filhas que tinha criado em meio à adversidade, para o marido que Deus tinha colocado no caminho dela, para a fonte que continuava jorrando inesgotável. "Sabe o que é engraçado?" ela disse. "Quando eu cheguei aqui, todo mundo riu de mim. Diziam que eu era louca, que ia fracassar, que essa terra não prestava. E você provou que estavam errados." Não, Teresa balançou a cabeça. "Eu não provei nada. Deus provou. Ele me trouxe até aqui, me deu força quando eu não tinha, colocou água onde ninguém esperava, trouxe pessoas boas para o meu caminho. Eu só não desisti." Dona Sebastiana sorriu. "Às vezes é isso que Deus mais precisa da gente, não desistir." Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Teresa e Antônio ficaram na varanda, como faziam toda a noite. Ele tinha o braço em volta dela, protegendo-a e ao bebê que crescia dentro dela. "Você se arrepende de alguma coisa?" ele perguntou. Teresa pensou. "Eu me arrependo de ter demorado tanto para aceitar que merecia ser feliz de novo. Mas de resto, não. Cada dor, cada luta, cada lágrima, tudo valeu a pena para chegar aqui." "Eu te amo," Antônio disse, beijando o topo da cabeça dela. "Eu também te amo." Eles ficaram ali, em silêncio confortável, ouvindo o som da água da fonte correndo, das cigarras cantando, da vida acontecendo ao redor deles. Anos depois, quando Teresa já era uma senhora de cabelos grisalhos e Antônio um senhor de costas curvadas, eles sentavam na mesma varanda e viam os netos brincarem. Ana tinha se casado e tinha 3 filhos. Rosa, 2 filhas. Miguel, um casal de gêmeos. Joana, a caçula, ainda solteira, mas feliz. E a fonte continuava jorrando. Gerações tinham bebido daquela água. Gerações tinham plantado, colhido, vivido graças àquela bênção enterrada que Teresa tinha encontrado. "Eu ainda lembro do dia que você bateu na minha porta pedindo água", Antônio dizia rindo. "Eu achei você a mulher mais corajosa que já tinha visto. E eu achei você o homem mais gentil", Teresa respondia. Eles não tinham riquezas de ouro, mas tinham a riqueza que importava: família, amor, terra fértil, água limpa e a paz de quem viveu com honestidade. No final, aquela fonte não tinha apenas dado água, tinha dado vida, tinha transformado deserto em jardim, solidão em família, desespero em esperança. E tudo porque uma mulher viúva, com 2 filhas pequenas, teve a coragem de comprar um sítio que ninguém queria e cavar fundo o suficiente para encontrar a bênção que Deus tinha enterrado lá, esperando por ela. Porque às vezes os maiores tesouros não estão à superfície, estão enterrados, esperando por alguém com fé, coragem e perseverança suficientes para cavar até encontrar. Se essa história mexeu com você, se inscreve no canal e curte o vídeo para ele alcançar mais gente. Aqui, cada história nasce do coração do nosso povo e sempre tem outra esperando por você, porque a gente acredita que milagres acontecem para quem não desiste de cavar.